Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Minutos. Eu sou a professora Edinara e a aula de hoje será sobre função afim. Bom, gente, então vamos aqui para a definição da função afim. Uma função de real em real chama-se função afim quando existem dois números reais, o a e b, tal que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Então, gente, aqui a lei de formação que representa essa função afim é a lei de formação f de x igual a x mais b. Esse f de x ele também pode ser representado por y. Então, posso representar da seguinte forma: y é igual a ax mais b. Então, perceba o seguinte, aqui eu tenho a e o a ele está acompanhado do x e o b ele está sozinho. Então, aqui eu tenho dois coeficientes, né? O coeficiente a. Esse coeficiente a ele vai sempre vir acompanhado do x. E o b não, o b ele vai sempre estar sozinho. Então, por isso a gente chama o b de termo independente, tá? Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui alguns exemplos de função afim e nesses exemplos a gente vai identificar, então, o coeficiente a e também o coeficiente b. Então, vamos aqui para a nossa letra A. Aqui na letra A, o coeficiente a é o 3. Por quê? Porque é o 3 que está acompanhado do x. Então, a é igual a 3. E o coeficiente b é o 2, porque é o 2 que está aqui sozinho, não está acompanhado de nenhuma letra. Então, o 2 é o nosso termo independente. Então, aqui o b é igual a 2. Agora, aqui na letra b. Na letra b, eu tenho a função f de x igual a 5 menos 2x. Então, conforme eu já falei, o a é sempre o número que está acompanhado do x. Então, o a aqui nesse caso vale menos 2. Tem que sempre levar o sinal junto, não pode esquecer disso. E o b, que é o nosso termo independente, é o número 5. Então, b é igual a 5. Aqui na letra C, o que está acompanhado do x é o 2/3, né? Então, o a é igual a 2/3 e o b é igual a menos 1. Olha aqui na letra D agora. Aqui na letra D, só aparece 5x, não aparece, no caso, então, aqui o termo independente. Isso não significa que não exista um termo independente. Existe o termo independente e é 0. Então, aqui nesse caso, o a é igual a 5, que é o que está acompanhado do x, e o b é igual a 0, tá? E por último, eu tenho aqui f de x é igual a 2. Nesse caso, agora não aparece nenhum número acompanhado do x. Então, quando isso acontece, significa que o a ele é igual a 0 e o b, nesse caso, é igual a 2. Bom, gente, a função afim, ela pode ser classificada como constante quando o a é igual a 0. E também pode ser classificada como polinomial do primeiro grau se o a ele for diferente de 0. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de função constante. Por exemplo, a função f de x igual a 6. f de x igual a 6, você pode ver que não tem nenhum número aqui acompanhado do x. Então, o que isso significa? Significa, então, que o a é igual a 0. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui, ó, que o a é igual a 0 e que o b é igual a 6. Então, como o a é igual a 0, eu posso classificar essa função aqui como uma função constante. Deixa eu colocar aqui outro exemplo. f de x
igual a 3. F de x igual a 3. Nesse caso, novamente, o A ele é igual a 0. Então, eu tenho aqui, olha, A igual a 0. E o B, que é o nosso termo independente, né, é igual a 3. Então, como não tem nenhum número aqui nesse caso, acompanhado do x, então eu posso classificar que o coeficiente A ele é igual a 0. Então, essa função aqui representa uma função constante, tá? Agora eu vou colocar aqui alguns exemplos da função polinomial do primeiro grau. Na função, então, polinomial do primeiro grau, o A, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de 0. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. F de x é igual a 2x mais 3. Então, aqui, nesse caso, o A é igual a 2, que é o número que está acompanhado do x, e o B é igual a 3. Então, você observa o seguinte, o A, ele sendo igual a 2, ele é o quê? Diferente de 0. Então, eu posso falar que essa função aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Deixa eu dar mais algum exemplo aqui sobre isso, ó. F de x é igual a 7x. F de x igual a 7x, então, o A, como ele é sempre o que está acompanhado do x, então, o A é igual a 7. E como não aparece o termo independente, eu falo, então, que o termo independente aqui é igual a 0. Então, se a regra para ser uma função polinomial do primeiro grau, o A precisa ser diferente de 0, e nesse caso aqui o A é igual a 7, ou seja, diferente de 0, então, aqui eu tenho mais um exemplo da função polinomial do primeiro grau. Bom, eu trouxe aqui o exemplo de um exercício que envolve esse conceito de função afim, tá? Então, vamos para a leitura. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 9,00. Então, R$ 9,00 é o custo fixo, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo x o número de unidades produzidas. Então, o x ele representa o número de unidades produzidas. Aí aqui na letra A pede o seguinte: escreva a lei da função que fornece o custo total de x peças. Então, voltando aqui para o enunciado, fala o seguinte, então, que o custo fixo, então, é quanto? R$ 9,00. Então, você vai pagar um custo fixo de R$ 9,00, independente da quantidade de peças produzidas. E mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Então, ó, vai ser R$ 9,00 mais 50 centavos por unidade produzida. Então, vezes a quantidade de unidades produzidas. E o x, né, representa aqui nesse caso essa quantidade de unidades produzidas. Então, é 50 centavos vezes x. Aí perceba o seguinte, se eu substituir aqui no x a quantidade de peças, eu vou ter, né, como resultado o custo total, né, de produção dessas peças. Então, a lei de formação que representa essa função é essa lei de formação aqui, olha, f de x, sendo que o f de x ele está representando, então, o custo total de produção, tá? Que é igual ao preço fixo, então, de R$ 9,00, mais 50 centavos por peça produzida. Então, 50 centavos vezes x. Então, posso até organizar essa lei de formação da seguinte forma, olha. F de x é igual, então, a 50 centavos por peça produzida, então, vezes x, mais o preço fixo de R$ 9,00. Então, veja o seguinte, aqui nesse caso, eu tenho um número que está acompanhado do x. Então, aqui nesse caso, esse número é o coeficiente A. Então, 50 centavos representa o coeficiente A. E eu tenho um número que fica sozinho, que é o nosso termo independente. Então, o B vale aqui nesse caso R$ 9,00.
tá? Então, a resposta final é essa. Essa é a lei de formação que representa essa situação. Agora, vamos aqui para a letra B. Aqui na letra B está o quê? Ó, calcule o custo de 100 peças. Então, vou repetir então essa lei de formação que eu já fiz aqui na letra A, né? Então, a lei de formação é o quê? F de x é igual a 50 centavos, né? 0,5x mais R$9. Então, é 50 centavos por peça produzida mais R$9, né? Que é o preço fixo. Então, para eu saber o custo, né, de 100 peças, sendo que o custo ele está representado aqui pelo x, eu vou substituir, então, o x por 100, né? Então, vai ficar como? F100 é igual a 50 centavos vezes o 100, né? Mais R$9. Aí agora é só eu calcular, né? Então, olha, 50 centavos vezes 100 é quanto? R$50, né? Aí vai ficar R$50 mais R$9. Então, continuando, F100 é igual a R$50 mais R$9, R$59. Então, significa que se eu produzir, né, ou se a indústria, no caso, produzir 100 peças, ela vai ter um custo total de R$59. Então, a resposta final é essa, ó, R$59. Bom, gente, então vamos para o nosso segundo exercício. Então, aqui no enunciado diz o seguinte: uma piscina estava inicialmente com 10 litros de água. Aí uma torneira foi aberta, enchendo a piscina na razão de 5 litros por segundo. Aí aqui na letra A pede o seguinte: escreva a função que representa a quantidade de água após X segundos. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui então para o enunciado. Aqui no enunciado fala que na piscina, né, no caso, já havia 10 litros de água. Então, eu já tinha aqui, ó, 10 litros de água, né, dentro da piscina. Aí, então, uma torneira ela foi aberta e encheu a piscina nessa razão aqui de 5 litros por segundo. Então, após a abertura da torneira, a piscina começou a encher nessa razão de 5 litros por segundo. Sendo que os segundos ele está representado aqui pelo X. Então, ó, 5 litros por segundo vai ser o quê? 5 vezes X, tá? Então, o volume, né, ou seja, a quantidade total de água, eu posso representar aqui também pelo F de X, ó. Então, a função que representa essa situação é o quê? F de x, que representa a quantidade total de água dentro da piscina, que é igual a 10 mais 5x. Eu posso representar assim também, ó. F de x é igual a 5x, né, que é 5 litros de água por segundo, mais o volume que já havia na piscina antes de abrir a torneira, que é de 10 litros. Então, é essa a lei de formação que representa, né, essa quantidade de água após X segundos. Então, aí você observa o seguinte: o 5, né, que está multiplicando X, ele representa, então, aqui nesse caso, o coeficiente A. E o B, que é o nosso termo independente, ele está representado aqui pelo 10. Tá? Bom, partindo aqui para a letra B, na letra B pergunta o seguinte: após quantos segundos a piscina terá 310 litros de água? Bom, gente, para responder essa pergunta, a gente vai retomar, então,
essa lei de formação da função que a gente já encontrou aqui no tópico anterior, aqui na letra A. Então, vou repetir essa lei de formação aqui. Então, vai ficar como? F de x é igual a 5x mais 10. Então, conforme eu já falei, o F de x representa, então, a quantidade de água na piscina, né? E nesse caso aqui, a quantidade de água na piscina é quanto? 310 litros. Então, eu vou substituir todo o F de x pelo 310. Então, vai ficar como? Olha, 310 é igual a 5x mais 10. Aí, veja o seguinte, o 10, ele está aqui positivo, eu vou passar aqui por outro lado, negativo. Então, vai ficar 310 menos 10 é igual a 5x. 310 menos 10, 300, né? Então, eu tenho que 5x é igual a 300. O 5 aqui ele está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 300 dividido pelo 5. 300 por 5, 60. Então, significa que para a piscina ter esse volume de 310 litros, vai levar o tempo aí de 60 segundos, tá? Então, vai demorar esse tempo aí de 60 segundos para que a piscina tenha 310 litros de água. Bom, gente, essa foi só uma aula introdutória sobre função afim, tá? Acompanhe aí os outros vídeos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Até mais!